Boa, muito boa! Adriano Bertin por aqui, iniciando mais um vídeo para o Golazzo, o canal que é fonte de cálcio. Mais um vídeo de início de temporada por aí, é bem verdade, a Série A já partiu, a Série B também, a Copa Itália bem antes das duas também já deu o seu pontapé inicial e agora a gente vem falar sobre a presença, a participação, a representação dos times italianos na Europa. Sim, os times italianos aí estão credenciados para a disputa de Conference, Europa e Champions League. E é esse assunto que eu vou tratar aqui. Vou tentar desenhar até onde os times podem chegar. Claro, a gente teve, por um lado, uma boa perspectiva na temporada passada, foi seguida de uma decepção gigantesca, mas vamos ver o que pode acontecer para os times, quais são os times e o que eles podem entregar para a gente aí na caminhada internacional na temporada 2023-2024. Claro, pedindo sempre aquele reforço seu, se você gosta do canal que é fonte de cálcio, a gente está crescendo aos poucos aí, voltamos com a nossa live, fizemos já o primeiro podcast da temporada, então deixando o seu like, o seu comentário, a sua aposta aí, qual time italiano vai mais longe nas competições europeias aí que estão prestes a começar, já começaram, é verdade, mas com a presença dos italianos, agora que a gente vai começar, e até por isso que a gente está gravando esse vídeo aqui. Então deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com quem você acha que gosta também, ou quer apresentar o campeonato italiano para essa pessoa. Faça aí o Golazzo se espalhar pela internet e ajuda a gente a crescer, é sempre muito importante, e eu agradeço bastante. Mas vamos começar aí falando de Conference League, até por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, porque a Conference League começa agora. Claro, o sorteio dos grupos aí de todas as competições da Europa vai sair só lá no fim de agosto, não falta muito tempo, mas agora já tem Fiorentina em campo. E por que Fiorentina? A gente sempre lembra, tem que trazer todo o contexto da coisa. É bem verdade, a Fiorentina foi eleita para a disputa da última Conference League, chegou à final e perdeu a final para o West Ham. Aliás, já antecipando aqui, Todas as finais de competições europeias na temporada passada tiveram presença de times italianos, a Fiorentina na Conference, a Roma na Europa League e a Inter na Champions. Infelizmente, os times perderam absolutamente todas as finais aí para Manchester City, Sevilha e West Ham. Então, fica aí o lado agridoce da análise, mas vamos aí para uma nova temporada. A Fiorentina voltou a disputar, não porque se classificou ali na 7ª posição na última Série A. Ficou uma posição abaixo, mas quem ficou acima? A Juventus. E a Juventus não disputa a competição porque foi banida pela UEFA por um ano. Tomou aquela punição, a gente já explicou bastante, tem matéria no golazzo.com.br, acesse aí o link que eu vou deixar na descrição, tem também vídeo da gente falando a respeito dessas punições. A Juventus foi pega num esquema de manobras contábeis ali dos seus livros de registro de transferência de jogadores que comprou e que vendeu, meio que manipulando os valores, foi pega, tomou uma punição em pontos aí no campeonato italiano e na UEFA foi banida. Então, apesar de ter se classificado para a Conference League, acabou banida e a vaga para o time italiano passou para a Fiorentina. E onde entra a Fiorentina? Nos playoffs. São previstas 2 rodadas de playoffs na Conference League, já passou a primeira, agora a segunda. Quem vencer está garantido na fase de grupos. Temporada passada a Fiorentina passou pela essa mesma fase, superou essa fase de grupos, todas as outras e chegou na final. E dessa vez estreia ou faz a sua eliminatória aí contra o Rapid Viena, pega primeiro fora de casa e depois em Florença para saber se vai ou não para a fase de grupos. E aí fica a minha análise, a minha aposta, a minha perspectiva é que é obrigação da Fiorentina não só passar por essa fase, passar por todas as outras e chegar na final, sim. Não muito pelo que fez na temporada passada na própria Conference League, até porque foi muito alvo de minhas críticas aqui ao longo da competição e sobretudo na análise da final, porque embora tenha um elenco melhor que os demais, aí tem times impronunciáveis disputando a Conference League, apesar de tudo isso, jogava um futebol bem pobre, bem na base do sacrifício e da vontade, que é a obrigação do jogador, mas que bom que apresentaram isso em campo. Eu estou falando porque diversas vezes teve que meter uma goleada fora de casa e tomava uma virada quase perdendo a vaga nas oitavas ou na fase seguinte, e aí tendo que sofrer para virar jogo constantemente, sem muitas jogadas construídas ali, bem pensadas, enfim. Um jogo bem estranho, mas que na força da vontade foi. E para mim, como eu já analisei na perspectiva da temporada que acabou de começar, eu vejo que a Fiorentina foi bem no mercado, se organizou bem, eu estou bem
ansioso aí para ver uma performance melhor da Fiorentina. Eu acho que tem condições, então, para mim, aliás, é a maior pressão, na minha perspectiva, dentre os times italianos para a Fiorentina. Óbvio, se classificar passando pelo Rapid Viena em 2 jogos e também pela fase de grupos e alcançar a final, quem sabe aí um título internacional para a Fiorentina. Qual que deve ser o problema? O problema é se manter esse esqueminha de jogo na base da sofrência, na base do vamos virar um jogo que nem precisava ser virado, esse pode ser um empecilho, e a temporada em si também. A Fiorentina está envolvida, óbvio, na Série A, óbvio na Copa Itália também, na própria Conference League e na Supercopa da Itália. Como mudou o regulamento da Supercopa, agora não são mais só 2 times que participam do torneio. São 4. Os vices de Série A, Lazio, e de Copa Itália, Fiorentina, também vão disputar essa competição em janeiro aí, se não me engano, vai ser nas Arábias, junto com o Inter e Napoli. Então tem mais um compromisso na agenda e isso pode prejudicar a performance da Viola em alguma competição. Mas tá aí a minha perspectiva. Para a Europa League, já dá uma baixada na bola, não estou muito otimista aí com os times italianos, apesar da Roma ter chegado na final da última temporada, não conseguiu levar o troféu, tá aí mais uma candidata, vai naquele esquema Mourinho que eu não gosto, não sei se você gosta, mas vai nesse esquema de sempre e pode chegar. Tomou goleada na fase de grupos e conseguiu mesmo assim chegar em final de campeonato, enfim, é uma grande interrogação. A janela de transferência segue aberta, né? Vamos ver essas últimas contratações aí de Renato Sanches e Paredes, como eles estão, se vai chegar o Zapata, se vai chegar o Lukaku, tem essa perspectiva, mas independente disso, eu apostaria mais na Atalanta. Já disse que a Atalanta para mim é uma das favoritas ali no top 4, pelo menos do campeonato italiano, estou muito entusiasmado, acho que a Atalanta tem condições de voltar, ser aquela que chegou ali quase beliscar uma final de Champions League no meio da pandemia, tudo mais. Eu tô mais esperançoso nisso, mas não para título. Sinceramente, acho pouco provável. Europa League também tem aquela de pegar eliminados de Champions League, começa a complicar um pouco mais, então não tem muita esperança não. E finalmente, falando de Champions League, os representantes italianos aí com Napoli, Lazio, Milan e Inter, e eu mantenho que a Inter ainda é o que o futebol italiano tem de melhor para entregar na Europa. Não é lá essas coisas comparado com outros times, mas eu sustento isso. E eu falava isso bem antes de ter chegado numa final de Champions League na temporada passada contra o Manchester City. Apesar de toda a manobra que teve que fazer no mercado de transferências, eu sustento que sim, parece que a coisa se organizou bem. O Simone Inzaghi tem mais um ano aí, mais experiência para levar essa Inter longe. Não sei se uma final novamente, porque tem 2 pontos bem específicos aí, já deixando claro que na Lazio eu já estou desconfiando até para o campeonato italiano, então deixaria de lado. Milan e Napoli não sei, vamos ver como a coisa desenrola. Eu apostaria alguma coisa na Inter de fato, mas tem 2 pontos aí, 3 até para todo mundo. Primeiro, essa temporada super longa, e eu quero dizer com muitos compromissos. Então, a mesma coisa da Fiorentina, Inter está envolvida em todas as competições, Série A, Champions, Copa Itália e Supercopa. Mesma coisa para o Napoli, a Lazio também. Então, assim, tá todo mundo bagunçado, menos o Milan. E os outros 2 pontos que eu queria destacar aqui. Primeiro é o fator Arábia, que pode ser uma coisa positiva. Então, muitos times relevantes perderam jogadores bons, infelizmente os italianos também, no caso da Lazio acho que foi a pior perda aí com o Milinkovic-Savic, mas o embate com o Real Madrid sem o Benzema, em um novo time, será que seria tão difícil quanto parecia ser na temporada passada? O próprio PSG, então sem o Neymar, mas tem o Mbappé, então acho que pode ter um respiro nesse caminho, esse fator Arábia que desmontou alguns times na Europa. Por outro lado, facilita para quem se manteve sólido, óbvio, estou falando do atual campeão Manchester City, entre outros clubes aí. Mas o problema para mim é que o que facilitou um pouco a coisa na temporada passada foi o caminho, né? Então, pensando no caminho que trilharam ou trilhariam Milan, Napoli e Inter, pegaram os portugueses ali nas oitavas, aí pegou um italiano nas quartas, um italiano na semi de novo e foi pegar um time bem difícil, e realmente era difícil só na final. Então o caminho que a Inter trilhou, e eu não estou falando que foi só da Inter, porque seria o mesmo do Milan e seria o mesmo do Napoli. Então assim, foi um sorteio que beneficiou muito e que se não acontecer, pode interromper o sonho aí de um italiano vencer a Champions novamente, de maneira até precoce, né? Cai nas oitavas, cai nas quartas algum gigante aí da Europa, um time super forte,
pode dar uma complicada, então foi uma chance de ouro a que a gente teve na temporada passada com a Inter. Bem verdade, jogou bem, teve condições de pelo menos empatar o jogo, mas enfim, eu não vou aqui recriticar os caras que eu tanto critico já, mas eu acho que tem um conjunto de coisas que precisa acontecer para um time italiano brilhar. Óbvio que a gente vai torcer, alguns vão torcer contra, né? Torce para a Inter, vai torcer contra a Juventus, ou torce pela Juventus, vai torcer contra a Inter e contra qualquer italiano na Europa, mas enfim, eu vou acompanhar bem de perto, sugiro que você faça a mesma coisa, porque sim, está começando aí a Conference League, claro, na sequência, todos os torneios da Europa para os times italianos. Mais assunto para a gente falar aqui no canal que é Fonte de Caute. Novamente, deixe o seu like, deixe o seu comentário sobre quem vai mais longe, quem tem chance de título na temporada internacional para os times da Itália. Beleza? Porque eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima!